Assim como aconteceu com muitas estrelas dos clássicos de ação, a carreira de Steven Seagal começou a desmoronar em meados dos anos 90. Os filmes em que ele era o protagonista começaram a fracassar um após o outro. Isso afetou seriamente a produção dos últimos trabalhos de estúdio com o ator. Contudo, ao contrário de Jean-Claude Van Damme, os orçamentos dos filmes de Seagal não despencaram tão rapidamente. E se ele tivesse tido um pouco mais de sorte, talvez sua transição para produções de categoria B tivesse acontecido mais tarde. Vamos lá! A Warner Bros., com quem Steven tinha um contrato para vários filmes, devido à queda de interesse pelo ator, começou a modificar significativamente os projetos já planejados, nos quais Seagal deveria ser o protagonista. O primeiro a ser afetado foi o filme de ação Glimmer Man, O Homem das Sombras. Inicialmente, o longa era planejado como uma produção de ação muito cara, no estilo de O Último Boy Scout. O orçamento inicial era de 75 milhões de dólares, um nível semelhante ao de filmes como A Rocha e A Outra Face, lançados na mesma época. Mas, após o fracasso de A Força em Alerta 2 e os escândalos relacionados aos problemas familiares de Seagal, o estúdio ficou receoso de investir tanto dinheiro no ator. Assim que o orçamento começou a ser reduzido, Tommy Lee Jones deixou o projeto. O papel originalmente destinado a ele foi bastante cortado e acabou sendo dado a Brian Cox. O roteiro também passou por mudanças significativas. 2 grandes cenas de ação e várias subtramas foram eliminadas. No final, Glimmer Man custou 45 milhões de dólares e foi um grande fracasso nas bilheterias americanas. Parte da culpa pelo fracasso foi atribuída a Steven. O ator frequentemente chegava atrasado às filmagens, o que obrigava a equipe a adaptar o roteiro às pressas. Ainda assim, muitos analistas culparam o estúdio, que, por medo, transformou um ótimo roteiro em um filme de ação genérico. Keenan Ivory Wayans, que interpretou um dos papéis principais em Glimmer Man, reclamou frequentemente dessa situação. Ele afirmou que tinha assinado o contrato para um filme completamente diferente daquele que chegou aos cinemas. Sua raiva, porém, era direcionada principalmente a Seagal, cujos atrasos constantes obrigavam ele e o diretor a gravar qualquer coisa para cumprir os prazos. Após Glimmer Man, veio Ameaça Subterrânea, o último filme de Steven Seagal com um orçamento significativo. Originalmente, o filme seria estrelado por Bruce Willis, mas devido a um conflito com o estúdio Disney, o ator foi obrigado a aceitar um papel em Armageddon, deixando Ameaça Subterrânea. Sem Willis, a Warner trouxe Steven Seagal para o projeto. Lembrando os erros cometidos em Glimmer Man, o estúdio decidiu não cortar o orçamento desta vez. A única mudança foi no perfil do personagem principal. Em vez de ser habilidoso com armas e conhecido por suas tiradas ácidas, como seria o papel de Bruce Willis, o protagonista de Seagal perdeu o sarcasmo e ganhou habilidades de quebrar braços e dar socos espetaculares no nariz. As situações em que Bruce Willis teria soltado piadas foram substituídas por cenas em que Seagal imediatamente partia para a briga. Foi decidido gastar 60 milhões de dólares nesse projeto. Considerando a inflação, hoje isso equivaleria a um filme de ação de 100 milhões de dólares. O quarto John Wick, por exemplo, lançado em 2023, teve exatamente esse orçamento. Idealmente, poderíamos ter recebido um thriller grandioso com Steven, que combinasse drama, ação e uma trama interessante, elogiada por muitos produtores de Hollywood. Mas as circunstâncias levaram a outro desfecho. O filme não agradou aos chefes do estúdio e ao grupo de testes que assistiu ao material gravado. Após essa recepção, o filme foi simplesmente destruído na sala de edição. É por isso que Ameaça Subterrânea parece um filme de ação simples e nada caro. Vários episódios grandiosos foram removidos, como uma perseguição noturna com inúmeras viaturas policiais, que terminava com um caminhão de lixo colidindo com um trem, seguido por uma explosão que destruía vários hectares de floresta. Quase 30 minutos do início do filme, nos quais Steven Seagal e John Dill conduziam uma investigação na cidade, foram cortados. Na versão final, o papel de Dill foi quase inteiramente eliminado,
e ele aparece na tela apenas algumas vezes. O estranho filme que o estúdio acabou criando, naturalmente, não parecia um blockbuster de grande escala, apesar de seu orçamento. Para comparação, Matrix, que chegou aos cinemas um ano depois de Ameaça Subterrânea, custou apenas 3 milhões de dólares a mais. O pequeno filme com Seagal não conseguiu mais atrair o público, arrecadando apenas 16 milhões de dólares nas bilheterias. Enquanto Glimmer Man escapou do prêmio Framboesa de Ouro, este filme de Steven recebeu várias indicações. Ele foi nomeado em 2 categorias: Pior Ator e Pior Dupla em Tela, sendo indicado junto com sua guitarra. O estúdio ficou tão decepcionado com esses resultados que retirou a Ameaça Subterrânea de exibição nos cinemas em vários países, lançando o filme diretamente em vídeo na maioria deles. A Warner se apressou em encerrar o contrato com Steven. Pelo acordo, o estúdio ainda deveria lançar 3 filmes com o ator, mas por consenso mútuo, decidiram se limitar a apenas um. Esse filme foi Rede de Corrupção. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.